E nós já estamos de volta ao vivo aqui na tela da TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul. E conforme nós anunciamos, já estamos recebendo aqui no estúdio a prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, que está na reta final do mandato. Prefeita, boa tarde. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde também aos telespectadores, né, da TV Cachoeira, NET Sul. É um prazer estar aqui nesse teu programa e hoje conversando, né, sobre os temas importantes para a Cachoeira. É isso aí. Aliás, você de casa pode bater um papo junto com a gente aqui, viu? Eu estou conversando com a prefeita, estarei conversando com a prefeita, mas você também pode mandar a sua pergunta. Aliás, muito obrigado a quem já previamente enviou para a gente as suas perguntas, os seus questionamentos também. O WhatsApp é o 51 99769 7129. Prefeita, vamos lá. A senhora assumiu a Prefeitura de Cachoeira do Sul num contexto que era um contexto de muita dificuldade, de muita incerteza por parte de toda a população, né? Que era a renúncia do então prefeito José Otávio Germano, a Operação Fandango, a polícia batendo na porta da Prefeitura, e a senhora teve que assumir no meio de tudo isso. O que foi o maior desafio para a senhora? Como é que a senhora avalia hoje a sua gestão, passado esse 1 ano, né? Reta final praticamente de gestão. E antes de tudo, eu já vou colocar na tela uma pergunta que foi enviada para a gente, que tem a ver com essa minha pergunta inicial para a gente incluir o nosso telespectador. Já vou pedir para a produção colocar aqui, que é a pergunta do Breno Fischer. O Breno perguntou o seguinte: quais foram os feitos desse governo? Qual é o legado que fica? Bem, realmente foi um momento muito difícil na minha vida, mas também na vida de todos os cachoeirenses, né? Foi um momento de muita fragilidade, muita tristeza, mas eu, como vice-prefeita, eu não tinha o que fazer. Eu tive que arregaçar as mangas, como se diz, e trabalhar para reconstruir a cidade, né? Porque nós também, Daniel, não te esquece que nós também estávamos com desafios climáticos, né? Nós tínhamos, então, aquela enchente de setembro, que é a de São Miguel, que também, depois de três anos de seca, e depois nós tivemos, a partir desse primeiro semestre, no segundo semestre, tivemos a outra enxurrada, vamos dizer assim, nas vésperas do Natal, né? Então, nesses primeiros meses de governo, o primeiro eu reconstituí a equipe, né? Que eu estava com falta de secretários, do procurador jurídico, recompus a minha equipe para que a gente pudesse, então, trabalhar para melhorar a cidade, né? E aí, a partir daí, nós também encontramos essa minha gestão de 1 ano e 3 meses, eu vejo que ela foi marcada de desafios, sabe? E desafios grandes, porque depois desta enchente de véspera do Natal, dia 23, que foi muito triste o que aconteceu, principalmente em bairros como Tupinambá, o Bom Retiro, a Cristo Rei. Tu ver na véspera do dia de Natal pessoas completamente sem casa, que tinham perdido tudo. Eu fui lá pessoalmente, entrei nas casas e as casas todas devastadas, móveis perdidos, roupas, enfim, a vida das pessoas, né? Então, e com isto, nós agimos imediatamente fazendo o quê? Limpando, ajudando. A defesa civil sempre foi muito importante, né? Sim. E também dando cestas básicas, porque elas não tinham nem como preparar
uma ceia para o Natal, porque não tinham mais comida em casa, nem panelas, enfim. Então, o principal desafio, a senhora diria que foi esse aspecto social e esse socorro fruto de... que, na verdade, foram duas enchentes, não, né? Isso aí que eu ia te dizer. Né? Esta foi a primeira, né? E a gente não esperava o que estava por vir em 2024, né? Sim. Nós já estávamos com dificuldades na prefeitura com o limite prudencial da folha de pagamento, que já estava desde 2023, na metade de 2023, extrapolado, né? Então, a gente estava com limitações, não podia nomear professores, não podia contratar ninguém. Essa dificuldade a gente já estava enfrentando. Mas nada se comparou com o que veio em maio. Prefeita, e o que a senhora considera que foi o principal feito, a principal realização desse período da sua gestão? Eu acho que não é a principal realização, porque foram tantas coisas pequenas que a gente teve que consertar, no caso, né? Por exemplo, a rua coberta, né? Nós entregamos para a comunidade a rua coberta, muitos não gostaram, ou muitos gostaram, mas a obra estava ali. E quando eu vi a obra pronta, entregue à comunidade, acho que foi em novembro, né, de 2023, eu pensei, mas eu não posso deixar uma meia rua coberta para a cachoeira. Tem que fazer inteira. Né? Antes da senhora prosseguir nesse mesmo assunto, a produção já me alerta que a gente tem perguntas sobre isso. Então vamos colocar aqui na tela para a senhora continuar trazendo a informação, o seu comentário sobre isso. A Catiúcia está perguntando o seguinte: qual é a real utilidade da rua coberta? Então, trazendo para a senhora aí a oportunidade para esclarecer também e falar sobre qual vai ser a finalidade da rua. A rua coberta, a finalidade é a que é utilizada em todas as cidades que possuem a rua coberta. Ou seja, nos finais de semana, promover shows, promover feiras de artesanato, feiras do pequeno agricultor, da agricultura familiar, também a Feira do Livro. Hoje mesmo, nós tivemos que transferir o show que a Comissão Comunitária da Medicina estava programando para sábado, né? O primeiro grito pela medicina, por Cachoeira quer medicina. Porque seria no ambiente aberto. Seria no ambiente aberto. E ainda nós estávamos comentando, se nós tivéssemos a rua coberta, nós não precisaríamos ter cancelado o show do Wilson Paim, que estava programado para ser, além de um show natalino, e que vai sair na quinta-feira, se o tempo deixar, mas aí a gente já está com um plano B, se chover, né? Além de ser o primeiro grito por Cachoeira merece medicina, também seria um show natalino, que vai ser, e também com a presença do Papai Noel, né? Para que as crianças também aproveitem esses momentos, né, de canto, de confraternização. E nós poderíamos ter feito lá. E assim como nós já fizemos com a metade da rua, no dia que nós entregamos, né, para a comunidade, uma feira dos artesanatos, também teve o show da banda, eu não me lembro, do Caders Salé, né, a banda dele, e também utilizado como já foi antes de ser fechada para a segunda etapa, as maratonas que partiam dali, também para chegar, para premiar, feitas então, ali embaixo. Vai ser um espaço de integração da comunidade. De integração da comunidade. E quando não tem nada,
nos domingos pode levar a sua cadeira, o seu chimarrão, porque também, Daniel, o projeto total da Rua Coberta, que eu não pude realizar, não era só a Rua Coberta. Era toda a área da praça. Todo o entorno da praça, né? Para colocar os camelôs, no caso, em espaços adequados, né? E também com locais para alimentação. É um projeto muito bonito que não pode ser, de repente, no futuro. Quem sabe seja tocado. Seja tocado. Aliás, sobre isso, prefeita, a minha pergunta é a seguinte: a senhora foi a primeira prefeita mulher de Cachoeira do Sul. Isso. Claro que teve um mandato curto, né? A senhora era vice na chapa, na gestão aqui de Cachoeira do Sul. Por que a senhora não quis concorrer à reeleição, já que agora a eleição passou e a gente pode falar disso? Tá certo, é verdade. Por que, Daniel? Eu pensei muito, né? Tu sabe que eu não anunciei logo, até porque eu não estava com cabeça, né? Eu já anunciei num momento difícil, eu já iniciei o mandato num momento difícil, depois veio aquela enchente, depois a outra, enfim. Então, eu pensei, Cachoeira precisa, depois com a enchente de maio, que sexta-feira passada, o Coronel Pinton, que é o chefe da Defesa Civil lá de Santa Maria, né, muito nosso amigo, que nós demos uma homenagem à Prefeitura, tanto para os 2 coronéis da guarnição federal como para o Coronel Pinton. Ele ainda disse que neste evento, bem assim, que foi já classificado por órgãos internacionais como um evento climático decamilenar bíblico. Ou seja, que há 10 mil anos nunca tinha acontecido um evento deste perfil que abalou e arrasou o nosso Rio Grande do Sul, né? E como Cachoeira, mas muito pior também em outras cidades. Eu sempre dizia, tivemos muitos prejuízos, tanto no interior, né, que foi completamente destruído, prejudicando o transporte escolar, a educação, então a saúde, mas também, principalmente, a nossa economia. E aí isso levou principalmente a senhora a rever a decisão, ou impactou na decisão. Aí eu pensei, meu Deus, é tanto trabalho que tem que ser feito que, né? Tivemos, nesse ponto, a parceria público-privada da CACISC, maravilhosa, que todos os empresários também se uniram para, junto da prefeitura, encontrar alternativas. Os clubes de serviços também. Eu não vou citar tudo, porque senão posso esquecer alguma coisa. Aí eu pensei, nesse momento, Cachoeira do Sul precisa mais de uma prefeita do que uma candidata. Porque tu sabes bem, tu acompanha as eleições, uma candidatura não é só a hora que tu tá lá gravando o programa. É quase tempo integral. Né? É quase tempo integral, tu tem que ir para os bairros, tu tem que visitar, e é isso que eu gosto em campanha, que eu sempre fiz. Né? Visitar os bairros, conversar com as pessoas, sentir as necessidades, né, da nossa população, do nosso município, conversando com as pessoas. Ou eu fazia isto, ou eu tocava a reconstrução da cidade. Perfeito. Prefeita, nesse sentido, inclusive, acho que é um assunto que a gente precisa falar aqui, que é justamente sobre esse cenário que afetou Cachoeira do Sul e a questão da moradia, que a gente tem muita dificuldade, tem um déficit habitacional de muito tempo, fala-se em mais de 1.000 famílias em áreas de risco, agora tem algumas famílias que estão recebendo aluguel social, algumas voltaram para algumas regiões que a gente entende que são regiões de risco, mas tem também iniciativa privada tentando auxiliar, como, por exemplo, as casas do Dunga.
mas é um processo que parece que está um tanto demorado, e a gente sente por parte dos gestores do projeto também alguma ansiedade para ver essas casas prontas e das populações que poderiam ser atendidas por isso, uma ansiedade maior ainda. O que está acontecendo? O que está travando mais esse processo? O que falta? Não, nós também temos algumas outras ações que nós desenvolvemos desde a enchente, que é aquele... primeiro, antes da enchente, o Minha Casa Minha Vida, né? Que são 96 apartamentos lá no bairro Tibiriçá. E agora, inclusive, está se encaminhando. E está se encaminhando. Agora, já destravamos todos os problemas e agora cabe ao prefeito Balardim, que vai assumir agora, dia 1º, tocar esse projeto, né? Sim. Também nós temos já o levantamento, já enviamos todo aquele projeto, cadastramos inúmeras casas dos desabrigados para aquele projeto também com recursos estadual e federal da Casa é Minha. Sim. Tá? Também já deixamos pronto, mas para que com certeza o próximo governo dará continuidade. E este do Dunga, o que aconteceu? Foi o seguinte, quando a Cíntia, a interlocutora da Seleção do Bem, de Cachoeira, com essa fundação do Dunga, nos procurou, nós logo demos aquele terreno da General Osório, né? Só que aí fizemos toda a nossa parte era a infraestrutura do terreno. Então, fizemos a drenagem do terreno, colocamos o esgoto, colocamos luz e a rede elétrica, né? A rede elétrica e o esgoto e a água. Só que o terreno afundou depois, não foi? Não, mas o terreno não afundou. Sabe o que afundou? Agora, quando o Dunga esteve aqui, nós levamos ele lá. Ele adorou o terreno. Porque o que afundou foi a parte... Tu conhece lá. Tem essa parte que cabem 6 casas. E depois tem um elevado e ali tem 2 casas. Essas 2 casas que afundou porque não teve a contenção. Sim. Né? Então, é como o Dunga ainda falou, não, é só vocês botarem uma contenção com pedra, tudo, deixa as 2 casas aqui e já tem uma embaixo, que está perfeita o terreno ali embaixo, e mais, vai dar 8 casas lá. Sim. Tá? Só que o tempo não deu certo ainda, né? Eles ainda têm, porque aí ele teve... Aquelas 50 casas dele, né? Ele tinha repassado para outro município. Então, eu acredito que ele ainda diz que vai trazer. Mas sabe para onde? Para esse terreno lá atrás da Corlac, que é do Estado, na Ponte Verde, ele ficou... entusiasmado, porque é um terreno com água, luz, esgoto. E é plano? Eu não plano total. Porque a pergunta é justamente essa, se o município não teria um terreno que eventualmente já fosse mais prontinho, assim, né? Não, que o investidor pudesse chegar e disponibilizar essas casas para as famílias, porque as famílias estão sofrendo. Isso. Né? Então, lá é só... E aí nós já entramos em contato, o nosso procurador jurídico, né, com o secretário lá do Estado, e ele acenou que ele pode fazer essa doação para o município deste terreno. E que o Dunga... assim, ficou, mas eu nunca vi mesmo, ele disse, mas é uma beleza isso aqui, realmente. Sim. Porque tem tudo o que precisa. O esgoto, que nós tivemos que fazer no outro, a água, a luz, é só colocar as casas. Então já facilita. Facilita. Isso, ele já se encontrou com o prefeito eleito, né, o Dunga, e com certeza as tratativas agora, a partir do ano que vem, vão avançar. E também
nós temos aquele lá do lado do Botafogo, sim, sim. né? Que ali é do Fernando Sorocaba, que também é 50 casas. Nós já temos o projeto pronto, os lotes demarcados. Só falta agora que nós demos uma parada, até porque houve aquele problema de corte, né, de algumas árvores nativas. Mas o projeto vai continuar. Mas o projeto, conversamos com o promotor, tudo, o projeto vai continuar, tá? Só que a gente não teve tempo hábil de receber as casas ainda. Claro. Tá? Prefeita, vamos lá. Eu acredito que a gente tem a pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos então aqui para a tela. O Adair está perguntando o seguinte: a Praia Nova está atirada e antes não era assim. Até os bares foram tirados. Ele pergunta por quê. Então, eu gostaria de transmitir para a senhora a pergunta aí do Adair, no sentido de se já tem algum planejamento. Sabem, né? Que os bares foram tirados, não foi pela vontade da prefeitura, mas sim uma determinação do Ministério Público. Que não podia haver uma estrutura fixa. Não podia haver uma estrutura fixa. Mas agora, hoje mesmo, já vai começar a limpeza, claro, com um atraso. Né? Não vou tapar o sol com a peneira, porque eu não sou de estar falando uma coisa que não é verdadeira. Houve um atraso, sim, porque nós tivemos outras ações também que envolveu todo mundo, todos o da praia, a secretaria, a Ismitel, né? Ela está com poucos funcionários, mas agora nós fizemos uma força-tarefa. Pode tomar uma aguinha aí, não tem problema. Enquanto isso, eu aproveito aqui para destacar que nós estamos conversando com a prefeita Ângela Chu, prefeita aqui de Cachoeira do Sul, que está encerrando o seu mandato e está com a gente trazendo aqui respostas sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa comunidade. Atravessamos momentos difíceis, como a prefeita mencionou aqui, as enchentes, né, e tudo mais. Então é importante a gente trazer esses esclarecimentos para a comunidade e você de casa pode seguir participando, mandando a sua pergunta. Mas, prefeita, prosseguindo aí sobre a Praia Nova. Então, agora, hoje à tarde, já começam a limpar a Praia Nova. Hoje à tarde. Arroçar, né? Arroçar tudo. Já está tudo acertado com o salva-vidas. Então, agora eu acho que mais uns 10 dias a gente consegue abrir a Praia Nova. Perfeito. Tá, para a comunidade. Mas eu gosto também, que tu me perguntou qual é o legado que eu vou deixar. Eu não acredito mais em legado, né? A gente tem tantas coisas do dia a dia que a gente tem que fazer e que para a cidade continuar funcionando bem, ainda mais depois dessas enchentes, né, que demandou muito trabalho e ainda não é só no nosso município, né, Daniel? Sim. Tem muitas cidades que ainda estão tapando buraco, como nós. Nós fizemos uma operação tapa-buraco e ainda continuamos fazendo. Compramos toneladas e toneladas de massa asfáltica e também de rejeito, conseguimos rejeito. Aliás, me permita um parênteses aí para a gente prosseguir nessa mesma linha. A senhora ficou satisfeita com o que deu para fazer nesse sentido de recuperação de ruas e também no interior em relação às pontes? A senhora gostaria de ter feito mais? Não fiquei satisfeita. Fiquei muito triste, mas foi o possível. O que deu para fazer. Foi o que deu para fazer. Né? E como um trabalho de uma prefeitura não se encerra com uma gestão de um prefeito, né? Porque temos servidores na prefeitura, técnicos que vão continuar na prefeitura e que vão garantir, eu tenho conversado muito com engenheiros, com os arquitetos, com os próprios funcionários, que eles que são encarregados de passar tudo
o que já nós estamos deixando muita coisa licitada, muita ordem de serviço. Por exemplo, ontem eu assinei a ordem de serviço para o fechamento e o cercamento da Feira Livre. Sim. Não vai ser no meu governo. Então é uma colheita que vem no futuro aí, Isso, né? aí. Eu estou deixando registro de preços para continuar a manutenção das estradas, né, das ruas também, né, que aberto já para o próximo governo. Por exemplo, também fizemos um grande número de ruas, né? 12 lotes de ruas que calçamos com a emenda do deputado federal Marlon Santos, que já estava parado há muito tempo, conseguimos destravar. O Avançar Cidade também, calçamos 24 ruas deste projeto do governo do estado, inclusive tiramos do papel o asfalto da Conde de Porto Alegre. Sim. Prefeito, né? Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui que eu acredito que esteja relacionada a esse assunto. Se não for, a senhora me perdoe aqui. É o Fábio Amaral, não está tão relacionado, mas vamos lá. O Fábio está perguntando o seguinte: quais são os seus planos após o fim do mandato na prefeitura? Já deu tempo para pensar, prefeito? Tá, não. Eu posso responder pode. depois? Primeiramente, Fábio, obrigado pela tua mensagem. Mas eu tá vou bem? responder, Fábio, daqui a pouquinho. Tá bom, nós temos 2 minutinhos, prefeito. Não, eu só quero dizer que tapamos o buraco da Geni, consertamos, da Dionísio, lá que foi tão falado, né? Conseguimos com os recursos e os funcionários da prefeitura. Fizemos uma varredura nos asfaltos da cidade e agora o problema na Dionísio, na Isidoro Neves, ontem foi aberta a licitação, se Deus quiser a empresa vai ficar pronta, a papelada toda pronta para executar na próxima gestão, né? Então, arrumamos a Rua Moron também, que estava um caos com a chuva. Tudo isso consequência, não que elas estavam assim, né? Tudo isso consequências das enchentes. E vamos deixar também, que foi entregue essa semana, na Semana de Cachoeira, um plano feito pelos doutores do Grupo Green, da UFSM, aqui de Cachoeira do Sul, os doutores em hidrologia e mecânica do solo, um plano básico de modernização e construção do saneamento básico de Cachoeira, que isto é fundamental, que eu gostaria de ter feito e não deu para fazer. Então, estou deixando o plano. Pronto. Temos 1 minutinho para concluir, se a senhora quiser tratar desse assunto. E que, então, muita coisa precisa ser feita. Mas isso que eu quero dizer, o que eu pude fazer, eu fiz. Isso eu estou em paz. Tá? Mas, em primeiro lugar, eu quero é descansar. Eu quero primeiro, a partir do dia 1º, ficar em casa, curtir a minha família, os meus filhos, os meus netos, que há 1 ano e 3 meses eu deixei... Ficaram em segundo plano. Ficaram em segundo plano, mas graças a Deus eles entenderam que era um período que necessitava da minha atenção, Cachoeira precisava da minha atenção, e eu assumi a prefeitura para trabalhar por Cachoeira. Prefeita, eu peço 1000 perdões pela minha indelicadeza, o tempo nos manda embora, mas eu quero lhe agradecer pela gentileza de ter estado com a gente aqui no estúdio, trazendo respostas, pela sua sempre gentileza também de receber a nossa equipe, os diferentes repórteres. Desejamos boa sorte no seu futuro, muito obrigado e que Deus lhe abençoe aí na sua vida. Muito obrigada, Daniel, e eu quero aproveitar então agora para desejar, como prefeita ainda, né, de Cachoeira, um Feliz Natal para todos nós cachoeirenses e que esse Natal seja mais tranquilo e mais feliz do que o do ano passado e um ano novo, que 2025 seja um ano de muitas bênçãos, muitas alegrias e muitas realizações, porque Cachoeira
e todos nós, cachoeirenses, merecemos.